Eu preciso ter um nicho ou posso fazer várias peças? Essa é uma pergunta recorrente das artesãs. Eu acho que você já deve ter se feito essa pergunta, né? Muitas vezes eu questionei isso, mas eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi. Comecei fazendo vários itens. Eu fazia peças para bebê, fazia peças femininas, necessaire feminina, fazia necessaire masculina de vez em quando, pouco, mas fazia. Poucas necessaires masculinas, né? Porque o público maior que a gente tem, em geral, é feminino. Fazendo várias peças, eu atendia várias pessoas com muitas necessidades. Essa é uma facilidade de você ter um volume de vendas maior, porque você tem várias demandas, então é mais fácil conseguir mais vendas, né? Essa é a teoria geral. É a teoria que a gente acredita, mas nem sempre é assim, né? A gente sabe disso. Aí o tempo foi passando, eu fiz feira. Uma hora eu vou contar num vídeo a minha história, como é que eu comecei. Vendia também vários itens, vendia avental também para criança, avental mãe e filha, sabe? E também eu vendia nas escolas. E vendia muito para professora. A professora sempre foi as minhas melhores clientes, sempre foram. E eu vendia fiado, eu recebia delas e a maioria pagava certinho. Era uma ou outra só que era difícil de receber, mas sempre professora foi sempre as minhas melhores clientes. Eu migrei um pouco para a internet, comecei a vender pelo WhatsApp, eu fazia lista de transmissão e comecei a vender bem pela lista de transmissão. Até um dia que eu fiz uma bolsa para professora, que eu sempre fazia, né? Mas não postava nos grupos do Facebook, e eu resolvi postar. Aliás, eu até postei já antes, mas não deu retorno. Mas um dia eu resolvi postar novamente. Postei a bolsa no grupo do Facebook e para minha surpresa, no outro dia eu recebi muitos pedidos, eu recebi muitas mensagens perguntando da bolsa. E aí eu não parei mais. Eu decidi parar com tudo que eu fazia de várias peças e comecei a fazer só bolsa de professora. Por quê? Porque eu vi a demanda. Eu percebi que se eu focasse em bolsa de professora, eu iria me especializar e ia atender um público específico. E eu tinha demanda para isso. Deixei de anunciar as outras peças e passei a focar nisso. Como eu parei de anunciar, eu parei de vender as outras peças, porque eu percebi que eu precisava ter energia focada para atender professoras, porque a demanda estava alta. Como eu parei de atender as outras pessoas, eu foquei na bolsa. Aí eu fui criando, eu fui personalizando as peças que eu já sabia fazer. Então, eu pegava a necessaire, colocava a corujinha, colocava o nome, o porta-celular, colocava a corujinha, a lancheira térmica, colocava a corujinha, colocava o nome, o estojo, fiz a corujinha pequenininha, coloquei o nome. Então, assim, eu fui criando as peças aos poucos. O tempo foi passando e cada vez que eu publicava um novo item, eu vendia. Então, eu percebi a demanda do mercado. Então, a vantagem de você ter um nicho é isso, você foca numa coisa só e você se especializa naquilo. Atender professoras com mais qualidade, porque eu comecei a ver a necessidade da professora e passei a fazer os itens que a professora precisava no dia a dia. Então, uma das vantagens de ter um nicho é isso, você se especializa e faz bem feito aquilo que você está fazendo. Quando você faz muitas coisas, dificilmente você fica boa em uma coisa só. Os itens para bebê, você precisa comprar tecidos do nicho, uma gama de tecidos para oferecer para sua cliente. Então isso vai encarecendo, porque aí você tem que ter tecido para cozinha, para pano de prato, né, para bate-mão, para várias coisas que você faz na cozinha. Você precisa ter tecido para bebê, você precisa ter tecidos femininos. Então vai avolumando e fica caro para você manter um estoque assim. Então, essa é outra vantagem. Você trabalha, por exemplo, eu trabalho com um nicho de professora, eu só tenho tecidos e materiais que eu uso para fazer esses itens. Eu não preciso comprar outras coisas. Por exemplo, rendas para fazer necessaire feminina, que é caro. Eu centralizo numa coisa só. A impressão que eu tenho é que o nicho me escolheu. Quando eu postei a bolsa, eu tive a necessidade de nichar.
Aí eu percebi que eu precisava de energia, gasto em uma coisa só. Às vezes a gente fica muito preocupada em nichar e não encontra um público que seja mais lucrativo, que tenha mais vendas. Então você pode começar a observar aquilo que você faz, aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que tem mais saída e focar nisso. É uma opção, né? Ou você pode esperar uma oportunidade como eu, né? Que de repente aconteceu e eu precisei escolher o que eu ia fazer. Então, eu acho que não há necessidade de uma ansiedade por escolher um nicho logo de início, mesmo porque se você está começando na costura, você quer fazer todos os passos a passos que você vê. A gente quer aprender coisas novas, a gente quer se aventurar na costura, e isso é gostoso. Então, eu acho que no início, se você não tem muita pressa, né, você pode fazer aquilo que é novidade e depois, com o tempo, você vai escolher aquilo que você se identificou mais, né? Não precisa ser logo de início a escolha do nicho. Quando uma pessoa escolhe um nicho, a vantagem é que quando ela está começando, ela escolhe um nicho. A vantagem é, ela começa a divulgar para o público certo, ela começa a comprar só aqueles materiais necessários para aquele nicho, ela vai demorar talvez um pouco mais para achar o público dela, mas ela vai encontrar. E outra grande vantagem é que você, para anunciar, por exemplo, no Instagram, para você fazer aquele impulsionar do Instagram, você tem que ter um nicho definido, você tem que ter um público definido, porque você vai publicar para quem? Quem que você vai direcionar o seu anúncio? Você tem que escolher, e no meu caso eu escolho professora. Então é muito mais fácil para você divulgar no Instagram. O Instagram, ele trabalha com nicho. É bem importante você ter um nicho definido para você divulgar o seu trabalho no Instagram. Então foi isso. Eu trouxe minhas experiências e eu espero ter contribuído com alguma coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu quero que você traga para mim quais são os seus sentimentos em relação ao nicho, se você tem essa preocupação de escolher logo de cara, se você quer realmente ter um nicho específico. Me conta aí nos comentários o que você pensa sobre isso e qual a sua área de trabalho, o que você vende mais. Me fala aí. Até a próxima, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!